Quaresma é o período ali de 40 dias que antecede a Páscoa cristã. E é um período em que as pessoas fazem jejum, as pessoas estão ali em comunhão com Deus, né? As pessoas que têm essa fé. E muita gente diz que durante esse período, o véu que separa o mundo real do sobrenatural fica bem mais fino. E tem muita gente que tem histórias sobrenaturais nesse período por conta dessa proximidade com o sobrenatural. Hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias que a gente recebeu sobre Quaresma. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Eu fiquei um período sem falar isso, vocês nem notaram, tá? Eu fiquei uns vídeos pra trás, o Vitor que me obrigou a voltar a falar, porque eu tava ressentida com vocês. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Esse mês teremos duas histórias sobre Quaresma. Uma está no vídeo de hoje e a próxima na semana que vem. Então, pra você não perder, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? A história de hoje foi mandada pelo Roberto e ele deixou o seguinte recado pra gente. Oi, Cibele e Vitor, eu vi aqui na aba comunidade o pedido de histórias de Quaresma e passei o carnaval visitando a minha avó em Jaú, no interior de São Paulo, que é a cidade onde eu nasci. E a dona Ivone, que é a vozinha dele, tava contando vários causos de Quaresma de quando ela era jovem. Eu vou tentar escrever aqui da melhor forma possível essa história que, segundo ela, é totalmente verdadeira e aconteceu com ela mesma quando ela era criança. Eu amo histórias das pessoas mais velhas, de vovós, então vamos conferir o que aconteceu com a Dona Ivone. Um beijo, Dona Ivone. Minha avó e toda a família dela eram boias frias no interior de São Paulo. Eles viviam trocando, mudando de fazenda em fazenda, sempre para trabalhar na lavoura de café. Nessa época, eles trabalhavam numa fazenda em Vera Cruz. A minha avó fala que antigamente a Quaresma era um período muito temido. E a gente tá falando dos anos 40, anos 50 lá no interior. Ela dizia que nessa época você não podia comemorar nada, não podia ir às festas, não podia também chegar muito tarde, principalmente quando você mora no fim do mundo, como eles moravam. Aí ela me contou que quando ela era bem menina, bem pequena, assim, 8 anos de idade, ela que era encarregada de fazer o café da manhã e a marmita de toda a família. Então ela acabava acordando mais cedo do que todo mundo, lá para as 4 horas da manhã. Aí ela ajeitava, deixava tudo prontinho para todo mundo sair para a lavoura para trabalhar mais ou menos ali 5 horas da manhã. Nessa madrugada, que era de uma sexta para sábado, e durante o período da Quaresma, a minha avó acordou com uma vontadezinha de fazer xixi. Só que o que acontece? O banheiro deles ficava do lado de fora da casa e do outro lado do terreno. Isso porque eles moravam numa casinha muito simples de madeira. E detalhe, nesse banheiro não tinha luz. A minha avó teria que sair, dar a volta na casa, andar pelo terreno inteiro, tudo sem luz. E naquele dia, ela tava sentindo um medo muito esquisito e ela dizia que geralmente ela não sentia medo nenhum e realmente até hoje a minha avó não tem medo de nada. Em frente à cozinha, onde ela fazia ali o café e a marmita da família, tinha um matagal, muito escuro também, mas ficava mais próximo ali da cozinha, e ela decidiu que, para não dar a volta no terreno inteiro e ir no banheiro sem luz, ela decidiu que ia fazer o seu xixi ali no matagal em frente à casa mesmo. Porque aí ela abria a janela e a porta da cozinha, foi o que ela fez, ela abriu os dois. E a luz do lampião chegava ali próximo de onde ela estava. E ela só se enfiava um pouquinho no matagal, fazia o xixi, ela ficaria pouco tempo no escuro. E foi isso que ela fez, gente. Ela saiu pela porta e foi pro matagal. Quando ela tava se preparando pra fazer o xixi, ela começou a ouvir passos vindo lá do fundo do matagal. E ela disse que podia ouvir claramente esses passos porque tinha muita folha seca, tinha bambu caído, tinha muita coisa pra fazer barulho. E ela ouvia esses passos claramente como se fosse alguém andando pelo matagal. Mas até aí, ela achava que era o pai dela, porque ele acordava mais cedo ainda pra preparar os animais, pegar leite, também fazer aquele preparo, sabe? Pra todo mundo sair pra trabalhar às 5 horas da manhã. Só que minha avó disse que não era. Ela sentiu mesmo que não era o pai dela ali, porque aquela sensação de medo que ela tava, aquela coisa esquisita, veio muito mais forte. Nesse exato momento em que ela teve esse pressentimento, os passos começaram a correr muito rápido na direção dela, como se quem estivesse dando aqueles passos soubesse que naquele momento ela tinha certeza que estava correndo perigo.
A minha avó levantou de qualquer jeito, ela mal teve tempo de chegar até a cozinha. Ela fechou a porta, fechou a janela e assim que ela fechou os dois, ela ouviu a pessoa, a coisa que estava fazendo aquele barulho todo de passos, esmurrar a porta. E foi nesse momento que ela ouviu os animais acordando. Era cavalo relinchando, cachorro latindo. Era como se todos os animais ali da fazenda tivessem sentindo o medo no ar. E ela ficou completamente apavorada, porque aquela coisa que estava do lado de fora, aquela pessoa que estava fazendo barulho de passos, não falava nada. O único barulho que aquilo emitia era o som de bater na porta, bater na janela e de passos. A pessoa não pedia nada, não falava nada, só batia na porta e fazia barulho de passos. A minha avó decidiu olhar numa fresta, assim, que tinha na porta. Era um espaço entre duas madeirinhas, assim, era uma fresta bem pequenininha, pra ver se conseguia ver o que tava ali fora. Assim que ela colocou os olhos, ela levou um susto e ela ficou completamente apavorada. Porque o que ela viu foi uma espécie de cachorro que tava andando com duas patas só, com as patas traseiras, e tinha uma cara completamente assustadora. E o olhar daquela coisa também era muito assustador. Até que aquela coisa olhou diretamente para minha avó. Não rosnou, não fez barulho nenhum, só olhava diretamente para ela com um olhar de raiva, como se estivesse morrendo de ódio dela. Ela ficou com tanto medo quando viu essa figura que ela acabou fazendo xixi na roupa, ali em pé na porta da cozinha. Os animais continuavam fazendo barulho, gritando, berrando, e era tanto barulho que os animais estavam fazendo que a família inteira acabou acordando. E foi nesse momento que aquele bicho, ou seja lá o que fosse, correu de volta pro matagal. Ela ficou completamente preocupada porque nesse horário o pai dela tava do lado de fora, que nem eu falei, preparando as coisas, tudo certinho para eles poderem sair para trabalhar logo cedo. Só que logo o meu bisavô, o pai dela, apareceu e ele tava correndo, ofegante, e ele segurava um facão. Ele disse que sentiu que tinha um lobisomem perto de casa. Isso porque aquela noite era noite de lua cheia. E ele chegou completamente ofegante, correndo, porque ele viu que os animais estavam completamente alvoroçados. E ele queria saber se a casa estava fechada e se a gente estava seguro. A minha avó disse que tudo isso aconteceu muito, muito, muito rápido. E que coisa de alguns minutos depois, toda essa sensação de completo terror, medo tinha passado. A minha avó tinha certeza que tinha visto um fantasma, ou quem sabe um demônio, ou uma assombração, mas o meu bisavô disse pra ela que com certeza o que ela viu foi um lobisomem. E aqui vai uma descrição de lobisomem segundo o meu bisavô, pai da minha avó. O lobisomem é o 7º filho homem de uma família. Durante uma noite de sexta-feira que tem a lua cheia e que esteja na quaresma, ele vai até o cemitério, tira toda a sua roupa e ele vai amarrando uma peça na outra até que dê o total de 7 nós. Assim que ele finaliza o último nó, ele se transforma completamente e ele sai por aí totalmente possuído pelo espírito de um lobo raivoso. Ele mata animais, mas também mata seres humanos. Mas a preferência dele é por crianças e bebês. E ele é atraído mais ainda quando a pessoa não é batizada. Antes do galo cantar 3 vezes, ele precisa voltar correndo para o cemitério e desfazer todos os nós. E depois disso, ele se transforma em homem novamente. Só que depois disso, como ele estava possuído, esse homem não vai lembrar de absolutamente nada. Dizem que pé de goiaba atrai lobisomem. Isso porque o cheiro da goiaba é muito forte e pode ser confundido com cheiro de sangue. Diferente do cinema, a mordida do lobisomem não passa a maldição à frente. Na verdade, só dói mesmo. Mas existem algumas formas de livrar a pessoa dessa maldição. A primeira forma é quando o 7º filho homem nascer, na família, esse homem precisa ser batizado. Só que ele não pode ser levado à igreja pelos pais. Não. Ele tem que ser levado à igreja pelo irmão mais velho. Agora, se o irmão mais velho dele já tiver batido as botas,
Aí não tem jeito, aí ele vai ser lobisomem mesmo, não tem nada o que fazer. Tem outra forma, mas essa forma é mais complicada, é mais difícil. Uma pessoa muito corajosa precisa tirar o espinho de uma laranjeira à meia-noite de uma sexta-feira. Aí depois ela guarda esse espinho. Aí quando tiver uma lua cheia na quaresma de sexta pra sábado, essa pessoa corajosa tem que pegar o espinho e sair correndo atrás do lobisomem. Quando o homem estiver no cemitério, prestes a amarrar o sétimo nó, tem que ser antes dele amarrar o sétimo nó, a pessoa tem que fincar o espinho da laranjeira que ela guardou no lobisomem. Aí a maldição é quebrada. Agora, se uma pessoa chega no cemitério, vê lá a roupa toda amarrada com os nós, se a pessoa desfazer esses nós, ela não quebrou a maldição. Na verdade, o lobisomem só vai voltar a ser homem onde quer que ele esteja. O lobisomem tem a sua versão humana. Geralmente é um homem muito tímido, muito triste, bem branco assim, pálido, com uma pele meio amarelada, mas não necessariamente é uma pessoa ruim. Essa foi a história do Roberto e ele deixou um recadinho no final pra gente. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e consigam aproveitar. Conseguimos aproveitar, história maravilhosa, inclusive. Eu e meu namorado Denis somos muito fãs do canal e assistimos tudo. Maratonamos já muita coisa. Minha avó atualmente tem 78 anos e essa história aconteceu quando ela tinha 8. Ela tem mais 2 histórias de terror que aconteceram com ela quando ela era boia fria em fazendas no interior. Quando fizerem um especial roça, eu mando pra vocês. De quaresma tem só essa mesmo. Beijos e até mais, Beto. Beto, pode mandar as outras histórias dela porque essa eu achei incrível. E eu amei que o seu Bisa tem todo um protocolo para lidar com o lobisomem. Ele tem um manual e eu amei saber os detalhes. Se eu souber de algum lobisomem, pode deixar que eu vou pegar o espinho de uma laranjeira e vou atrás dele. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando esse canal e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Grita tchau pra nós! Tchau, gente!